Pedro, com medo de ser preso, assim como Jesus, ele negou Jesus, né? Na noite lá da crucificação. Agora sim, pouco tempo antes, Pedro tinha cortado a orelha de um soldado romano. Então o que fez Pedro mudar? Ele, quando ele viu Jesus sendo se entregando, né, e se entregando para a crucificação, ele teve medo. Agora o interessante é ver Pedro depois do acontecimento da crucificação, depois da ressurreição de Jesus. Como a gente viu em Atos 2, ele falando lá para o povo no dia de Pentecostes. E Pedro continua, né? Pedro continua aqui em Atos 3, que a gente vai ler hoje. Pedro continua com a intrepidez que ele era conhecido, né? Pedro voltou a ser Pedro, no caso. Ok? E aí vamos ler hoje, a partir do versículo 1 de Atos 3, quando Pedro e João eles vão orar lá no templo e eles realizam uma cura. Tá bom? Em nome de Jesus, claro. Então vamos começar aqui. Atos, capítulo 3 de Atos, né? Versículo 1, tá bom? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele e, então Pedro disse, olhe para nós. Então esse rapaz aqui, todo dia ele ia para o templo, né? Ele era levado, né, pelos seus amigos, aleijado de nascença, ele ficava lá na porta do templo pedindo esmola. Mas Pedro olha para ele, né? E como eu falei, né, Pedro volta a ser Pedro, né? Pedro olha para ele, pede para que ele olhe para Pedro e vamos continuar aqui. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. No versículo 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Então aqui Pedro ele fala para os israelitas e diz, isso não foi a gente que fez, né? Isso não foi nosso mérito ter feito esse homem andar. Esse homem ele andou por pura misericórdia do Senhor Jesus, né? E ele vai continuar aqui a pregação dele, vai continuar a falar. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Ou seja, Pilatos tinha decidido soltar Jesus, mas os próprios israelitas, né, entregaram para ser morto perante Pilatos, né? E assim, o interessante é a intrepidez de Pedro. Ele volta, né, volta a sua personalidade depois dele ter passado pela experiência de ver Jesus ressurreto. O interessante é que ele já tinha pregado lá, já tinha falado lá em Atos 2, né, a respeito da promessa do Espírito Santo, como a gente viu no último vídeo, e aqui ele vai e enfatiza. Ele enfatiza que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto.
e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido assaltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que ele fosse libertado e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Interessante as palavras fortes de Pedro aqui. Olha só no versículo 15. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. O nome de Jesus curou o homem, né? O nome de Jesus, a realidade do nome de Jesus curou o homem. A fé que vem por meio dele deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Tá bom? Então, olha só, assim, a partir de um evento da cura desse aleijado, né? As pessoas ficaram admiradas com essa cura, mas Pedro e João, eles glorificam o nome de Jesus Cristo e falam que Jesus Cristo ele foi crucificado, né? Ele foi ele é a promessa de Deus desde Abraão, Isaac e Jacó, desde os antepassados, mas ele foi crucificado pelo próprio povo, né? O próprio povo de Israel, né? Os próprios judeus, eles entregaram Jesus para ser morto perante Pilatos, né? Em troca e foi justamente em troca daquele assassino, né? Do assassino que foi trocado lá para Jesus ser morto no lugar de Barrabás, tá bom? Então observem aí que no começo do capítulo 3 de Atos, Judas não. Observem aí que no começo. Então observe que no começo do. Então é isso, pessoal. Pelo vídeo de hoje é só, né? Vamos continuar falando aqui sobre Atos, sobre o livro de Atos. E mais uma vez explicando aí, falando aí, lendo, né, o livro de Atos. A gente leu hoje Atos 3. Próximo vídeo a gente lê Atos 4, tá bom? Mais uma vez eu peço aí que vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho, compartilhem, comentem. E vamos continuar fazendo os nossos vídeos aí, falando da igreja primitiva, né? Que foi assim, a igreja que começou lá em Atos, com Pedro, João, os apóstolos, tá bom? E é isso, pelo vídeo de hoje é só. Mais uma vez um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.